nome de Jesus, prepara, Senhor. Deus, não deixe nossos corações se trancar, não, Senhor, nessa noite. Mas que nós possamos, Senhor, estar aberto para o que vai vir do alto, Senhor. Pai, porque nós não somos nada, Senhor, nós somos vasos de barro. Aonde, Senhor, tudo vem de Ti, Senhor, tudo vem do Senhor. Pai, se não for o Senhor, Deus, nós não somos nada. Nem em pé, Senhor, nem levantar, nem abrir os olhos, nós não conseguimos. E, Senhor, o Senhor venha, Pai, que o nosso coração seja uma terra boa nessa noite, aonde a Tua palavra, Senhor, caia, e venha dar fruto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós fazemos. Amém. Aproveitando os irmãos que estão de pé, Oh, glória a já Deus. se sentarem novamente. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Êxodo. Aleluia, louvado seja Deus. Êxodo capítulo 17, amém? Oh, glória a Deus. Êxodo capítulo 17, vou ler alguns versículos que se inicia a partir do verso 8. Os irmãos acharam? Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiu para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam a mão de Moisés, um de um lado, outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro, repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Deus, aleluia. Amém. Os irmãos podem se aceitar, amém? Sabe, meus amados, hoje é o último dia do mês de fevereiro, né? Último dia dessa campanha no qual nós estamos falando a respeito de posicionamento. Para mim está sendo um pouquinho difícil falar, porque já foi falado tantas palavras abençoadas, tantos temas, que na hora que eu estava meditando na palavra do Senhor, eu falei: poxa vida, eu vou falar sobre o quê? Já foi falado sobre obediência, já foi falado um pouquinho do que é posicionamento, foi falado de oração. Tantas palavras abençoadas por servos do Senhor, usadas por Deus. Eu falei: e agora, Senhor? Mas, meditando na palavra do Senhor, orando, Deus Ele me trouxe essa palavra. Por que essa palavra? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre posicionamento de fé. Amém. Glória a Deus. Manter-se na posição da fé. Amém? Semana passada, o pastor Peterson ele falou um pouquinho a respeito de batalhas, né? Ele falou as palavras de Jesus, que ele disse que passaríamos por aflições, né? Passaríamos por lutas, dificuldades, mas que de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. A vida do crente não é nada fácil. Engana-se quem conhece a palavra, as Escrituras, conhece a Cristo Jesus, entrega sua vida, vai viver mil maravilhas. É enganação, né? A vida do crente é difícil porque é batalhas. Ah, Deus Santo. Em todo tempo é batalhas. Aleluia. Pois o céu se conquista através de luta, se conquista através de perseverança. E olhando para a palavra do Senhor, nós vemos aqui Moisés, né? Se você for
ver o chamado de Moisés, o chamado do povo de Deus, é por fé que eles estavam ali, amém? Pois sabemos um pouquinho da história. O povo de Deus começa através de Abraão. Quando Abraão saiu de sua terra, foi através da fé, né? Pois como se ele não tivesse fé naquele no qual o chamou, ele não teria saído da sua casa, ele não teria saído da casa da sua parentela, ele não teria saído do seu conforto. Ele saiu de lá para uma terra desconhecida pela fé naquele que o chamou. Aleluia! E lendo as Escrituras nós vemos que Moisés também não foi diferente. E a Bíblia é tão maravilhosa, meus queridos, pois ela nos fala que Deus chamou um assassino para libertar o povo. Meu Deus! Realmente, quando Deus chamou Moisés, Moisés estava no deserto, ele tinha acabado de fugir do Egito, pois ele tinha acabado de matar um egípcio. Então, para Deus não importa que tipo de pessoa que ele está chamando. O que importa é que ele chamou. Nós também não Glória a somos Deus. nada bonzinhos. Nós também não somos nada merecedores da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Nós também somos bicho ruim. Infelizmente. Devido ao pecado de Adão, o mal se instaurou em nossos corações. E nós não somos merecedores da graça de Deus, nós somos ruins. E quando Deus chamou Moisés, ele estava no deserto fugindo. E ele chamou ele. E Moisés atendeu ao chamado por um voto de fé também. Moisés creu naquele que o chamou. Fé. Ele teve fé em Deus. Aleluia! Ele nunca tinha visto a Deus. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Afinal, ele era filho de uma hebreia, mas só que ele foi criado numa casa egípcia. Ele ouviu muitos deuses. Pois na casa do rei Faraó havia muitas imagens de vários deuses. Mas quando Deus chamou Moisés, ele ouviu a voz verdadeira do único Glória a Deus. Deus que falou com ele. Aleluia! Ele creu e atendeu esse chamado. Amém? E vendo para a história, nós sabemos o que aconteceu por depois. Deus operou maravilhas na nação de Israel, onde operou aqueles 7 pragas, as 10 pragas, né? E operou um milagre ali. E depois o povo hebreu foi livre, atravessou o deserto. Ali começa essa passagem, amém? Bom, sabemos que quando os amalequitas atacaram o povo de Israel, ali praticamente foi a primeira batalha do povo de Deus, amém? E sabemos que eles não eram um povo guerreiros. Por quê? Porque eles eram escravos. Escravo não sabe brigar. Verdade. Escravo não sabe lutar. Escravo sabe fazer o que escravo faz: obedecer ordens, cultivar a terra dos seus senhores. Era isso que o povo de Israel sabia fazer. Eles eram praticamente cultivadores, né? Eles trabalhavam com terra. As únicas armas que eles sabiam mexer era foice, enxada. Era isso que eram as armas que eles sabiam manusear. Mas a palavra do Senhor fala que assim que eles saem do deserto, ali eles tinham acabado de sair do Egito. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Louvado Vermelho. seja Deus. Ali Deus opera alguns milagres, né? Aleluia! Do povo de Deus. No capítulo 15 fala que Deus ele torna a água amarga em água doce para poder matar um pouco da sede daquele povo, né? Porque o povo de Deus não é um povo agradecido, é um povo de coração duro. Pois assim que eles
receberam a liberdade, eles já começaram a reclamar. Não é verdade? Já estavam reclamando, porque nada para o povo é bom. Eles já estavam reclamando, poxa, você trouxe nós aqui para morrer a fio de espada. Olha o mar aí, como que a gente vai fazer? Aí Deus opera o milagre, tá bom. Aí depois que eles passam, eles comemoram a Páscoa, glória a Deus, aleluia. Aí começa a andar um pouquinho e já começa a reclamar de sede. Poxa, e agora? Aí Deus cura aquelas águas amargas. Aí depois eles começam a reclamar de fome. Poxa, nós vamos morrer de fome aqui. Aí no capítulo 16 fala que Deus manda cordonices. Olha que bênção. Aleluia. Pela fé, Deus opera os milagres. Verdade. Aí depois Deus manda maná, manda o pão. Olha que bênção, pão que vem do céu. Maravilha. Pão que alimenta o corpo. Glória a Deus. Mas glórias a Deus que nós recebemos o pão que alimenta a alma também. Aleluia. Cristo Jesus é o nosso pão. Amém. Glória a Deus. Daqui é o nosso pão. Glória a Deus. Nos alimentamos. Nós temos nos alimentado diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É interessante, né? Como que nós nos adaptamos, pois graças, né? É até difícil falar, mas graças à pandemia nós passamos a aprender a usar a tecnologia, né? E graças à pandemia, todos os dias nós podemos nos alimentar da palavra, pois todos os dias, né? 365 dias da semana nós temos um devocional Amém. para ouvir a Glória a palavra, Deus. para nos alimentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pois Glória a Deus. tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Verdade. Mas é plano de Deus para o melhor para nós. Oh, aleluia. E Deus percebeu esse marasmo do povo de Deus, né? E precisou cutucar um pouco nós para que nós possamos despertar. Verdade. Pois quem iria imaginar que todos os dias nós iríamos ouvir um devocional? Uns anos atrás. Eu mesmo nunca ia imaginar que todos os dias iríamos ouvir um devocional. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus. Se não fosse escola dominical que tinha, glória a Deus vai voltar. Mas era assim. Hoje, glória a Deus. O devocional que você ouve está sendo transmitido em Brasília, no Piauí, no exterior. Verdade, Deus. Essa palavra que você compartilha, várias pessoas ouvem. Verdade. E é bom. Aleluia. Então o povo de Deus aqui estava comendo o pão que vinha do céu, mas Jesus Cristo disse que vocês têm o verdadeiro pão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, nós temos o verdadeiro pão. Aleluia. Glória a Deus. E é por fé. Verdade. É por fé que você alimenta a sua alma através desse pão. Aleluia. E eles voltam a reclamar de sede de novo no capítulo 17. Eles voltam a reclamar de sede de novo. Aí aonde Moisés pega e fala: Senhor, e agora? Como é que eu faço? Então Moisés obedece a ordem do Senhor, que é: toca na rocha. Toca em Jesus. Quem é a sua rocha? Aleluia. Toca em Jesus que vai sair água. Foi cantada aqui. Amém. Glória a Deus. Vem, beba da água da vida, amém? O Espírito Santo do Senhor vem e sacia a sua sede. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o quê? Que o povo de Deus nunca havia lutado. O povo de Deus não era um povo guerreiro. Deus escolheu um povo escravo. Deus escolheu um povo, libertou um povo que não era guerreiro. Deus chamou um povo escravo que não sabia lutar. Eu e você, Deus nos chamou e nós não éramos batalhadores. Nós Verdade. não éramos guerreiros. Nós não sabíamos lutar. Verdade. Nós éramos escravos do pecado. Eu e você e eu, nós éramos escravos do pecado. Todos nós éramos, porque nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos libertou. Assim Amém. como Deus libertou o povo de Israel das garras do Egito, né, das mãos de Faraó. E hoje não, naquela época, eles eram um povo livre. Deus nos tirou das mãos do reino das trevas, de Satanás, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Graças a Deus. E hoje nós somos livres para a glória de Deus. Aleluia.
Ele quebrou as nossas algemas. Aleluia. Tudo isso Aleluia. pela fé. Amém. Crê, você crê nisso? Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Posicionamento de fé. E aí é onde que entra essa palavra aqui, no qual nós lemos, que o povo de Deus foi atacado pelo inimigo. Os amalequitas vieram no deserto, né, e começaram a guerrear contra o povo de Deus. Em todo tempo nós temos batalhas. E ali Moisés agiu por fé, pois Deus não havia falado nada para Moisés. Amém? Deus não falou com Moisés ali. Mas Moisés, por fé, sabendo daquele que o tirou do Egito, o que ele fala? Josué, escolhe alguns homens e vá guerrear, que eu subirei ao monte e estarei com o bordão de Deus, estarei na presença do Senhor. Aleluia. E o mais interessante também é que a Bíblia não fala o que Moisés foi fazer no alto do monte, mas pela posição que ele estava, eu creio, e olhando eu vejo que ele estava intercedendo pelo povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque quando a irmã Paulinha veio aqui e a pastora pediu oração para ela, o que a igreja fez? Amém. Glória a Deus. Quando vocês oraram agora pela palavra, pela minha vida, o que vocês fizeram? Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que Moisés, por um ato de fé, estava intercedendo pelo povo de Deus, porque ele sabia que aquele povo não sabia lutar, ele sabia que aquele povo não possuía armas, pois as únicas armas que eles tinham eram as ferramentas que eles usavam para cultivar a terra, pois eles eram escravos. Se escravos soubessem lutar, haveria uma rebelião. Então não era isso que Faraó queria, uma rebelião na sua casa. Então aquele povo não sabia lutar. Nós, quando recebemos a Cristo, nós não sabíamos a lutar, mas o Senhor nos capacitou. Aleluia. Hoje, para a glória do nosso Senhor Jesus, nós podemos dizer que nós somos guerreiros. Amém. Nós sabemos lutar. Por quê? Porque o Senhor nos capacitou. Graças a Deus. Glória a Deus. Através disso daqui, o Senhor nos deu estratégias. E o interessante foi que quando a Adriana ministrou a palavra dela, ela falou que o quê? Que a igreja, ela caminha de joelhos. A igreja, ela luta de joelhos. Amém. A igreja avança de joelhos. Amém. Como que a igreja luta de joelho? Como que faz? Loucura para os homens, mas poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capacitação, o Senhor te capacita. E se você for olhar um pouquinho para a Bíblia, Paulo, em Efésios, ele fala que nós somos guerreiros. Ele não só fala que nós somos guerreiros, ele fala como que é a armadura de um guerreiro. Não é verdade? Ele vem e fala que nós possuímos espada, nós possuímos escudo, nós possuímos capacete, nós possuímos poder de couraça, nós possuímos sandálias. Deus. Então, de escravos passamos a ser guerreiros Aleluia. através da fé, através do posicionamento de fé. Nós já vimos que é necessário obedecer. Já foi ministrado aqui, a senhora falou que devemos manter um posicionamento de obediência. E verdadeiramente, Deus ele só atende aqueles que obedecem. Você vai obedecer quem? Como? Orando, já foi falado aqui. Como que você fala com Deus se o Deus é invisível? Como que eu falo? Cadê Deus? Deus está aqui? Não, Deus não está aqui. Deus é invisível, Deus é Espírito. E é através da fé que você conversa com Deus, através da oração. Aleluia. Orando, você fala com Ele. E lendo, você ouve a resposta. Amém.
É assim que Deus nos capacita. É assim que Deus transforma um escravo em um guerreiro, em um lutador. Aleluia. E a Bíblia nos fala, o próprio Senhor Jesus nos fala que nós estaremos em constante batalha. Verdade. E é necessário você crer naquele que te chamou. Aleluia. Ele creu naquele que o chamou. Ele teve fé naquele que havia o chamado. Glória a Deus. Ele subiu ao monte e orou para o povo, intercedendo pelo povo, pois ele sabia que aquele povo não sabia lutar. E o mais interessante da palavra do Senhor nos fala que ele ficou ali bastante tempo. E a Bíblia nos fala que Moisés também não era mocinho quando eles saíram do Egito. Moisés já tinha mais de 80 anos, já era um senhorzinho velhinho, não é verdade? Verdade. E ele ficou ali bastante tempo. A Bíblia nos fala que no final da tarde, no fim do dia que a batalha foi acabar. Ou seja, ele passou o dia inteiro ali debaixo do sol no deserto. Pensa, no alto do monte. Se hoje já está quente, imagina no deserto. Meu Deus. Um senhorzinho orando, intercedendo o dia inteiro pelo povo de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que você sozinho, você cai. Mas em dois, quando um se cansa, o outro ajuda a se levantar. Aleluia. O mais legal disso tudo é que Moisés ele tinha companheiros no qual ele poderia contar. Verdade. Ele não subiu para o monte sozinho a orar. O testemunho do irmão Carlos foi abençoado por quê? Porque ele recebeu um convite, ele foi no monte orar, ele não foi sozinho. É bom vocês andarem em dois. Amém. Porque se um cai, o outro levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a Paulinha, pois você se manteve firme. Seu marido levantou, você levantou seu marido. Olha que bênção. Glória a Deus. Se um cai, o outro levanta. Seu marido caiu, louvado seja Deus. Você ajudou ele a se levantar. Amém. Através da sua perseverança, através da sua fé. É assim que as coisas acontecem com o povo de Meu Deus. Deus. É assim que Deus age nas nossas vidas. Verdade. E ali Moisés ele estava acompanhado. E o mais interessante é que quando ele se cansou, pegaram uma rocha, ele se assentou numa rocha. Olha que bênção. Deus. Se assente na rocha de Cristo, que é a sua Amém. rocha. Aleluia. Se você está cansado, se sente na rocha de Aleluia. Cristo. Se Aleluia. sente, descanse Glória em a Deus. Deus. Descanse em Jesus Cristo. Ele é o nosso conforto. Amém. Ele é o nosso auxílio. Amém. E aí quando ele se cansou, que a mão dele estava começando, os irmãozinhos olharam e falaram, não, Moisés está, não, vamos segurar. Eles pegaram e ajudaram Moisés a se manter firme. No devocional que eu li no começo do mês, foi interessante que ali fala, suportar-nos uns aos outros em amor. Isso é suporte. Não é suportar, igual eu falei, não é você suportar porque eu tenho que, o irmãozinho é chato, não, eu tenho que ir lá porque eu tenho que suportar, eu porque ele é chato mesmo. Não. É isso, é você suportar, assim como Ur e Arão suportaram as mãos de Moisés ali para ajudá-lo a manter, porque ele estava cansado. Esse é o suporte, assim como eu tinha dado exemplo das caixas, agora podemos ver. A caixa está ali de pé, por quê? Porque é um suporte, esse é o suporte que Cristo quer que nós nos demos. Amém. Uns aos outros, suporte de Glória a fé. Deus. Suportar uns aos outros em amor. Ali eles viram que Moisés estava se cansando e eles olharam para baixo e o povo estava apanhando e falaram, opa, Moisés, levanta a mão. E aí eles ficaram ali a tarde toda, pensa. Passar o dia inteiro segurando a mão do velhinho. Meu Deus, que cansado. Nós quando começamos a orar 15 minutos já estamos cansados. Imagina se passar o dia inteiro orando e intercedendo debaixo do sol, no alto do monte. Meu Senhor, oh, aleluia. Glória a Deus. Haja oração, haja fé. Aleluia. E ali nós vemos que Josué, ele obedeceu a ordem de Moisés, porque ele escolheu os homens e foram para a batalha. E ali Deus começou a capacitar os escravos em guerreiros. Aqui Deus está nos capacitando. Hoje não somos mais escravos, nós somos guerreiros. Amém. Glória a Deus. E
Posicionamento de fé. Amém. Aleluia. Ali Moisés ele teve fé. Eles estavam na presença de Deus, orando pelo povo. Amém. E o povo saiu vitorioso. Em nome de Jesus. Posicionamento de fé. Deus, ele deu a vitória naquele momento para aquele povo. E depois, inúmeras outras batalhas, que depois se você for olhar ali no decorrer do deserto, aconteceu várias batalhas depois. Ali o povo de Deus aprendeu a lutar. Aqui foi a primeira vitória contra inimigo real. Antes era o inimigo ali que eles fugiram. Mas depois ali eles aprenderam a lutar. Eles aprenderam a guerrear. E ali Deus já foi abençoando aquele povo. Que ali eles... Eu vejo assim, olhando, imaginando. Ali eles viram espadas de verdade. Eles passaram a pegar as espadas de verdade. Porque eles derrotaram os inimigos. Eles roubaram as armas dos inimigos. Eles passaram a manusear as armas dos inimigos. Então ali eles aprenderam o que é lutar de verdade. Porque Deus estava com eles. Porque Deus capacitou eles. Porque ali foi uma promessa do Senhor. Amém. Glória a Porque as Deus. batalhas que viriam, eles não seriam derrotados. Amém. Porque Deus já tinha um chamado para eles. Porque Deus já tinha Glória a falado Deus. que iria dar uma terra prometida para eles. Amém. A terra que foi prometida para Abraão tantos anos no passado. Deus já tinha prometido para eles. E quando Deus cumpre, quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Amém. É uma promessa. E é necessário fé para que você creia na promessa, para que você Aleluia. venha a sair vitorioso. Pois Hebreus capítulo 11 fala disso. Vamos ler. Hebreus capítulo 11, Aleluia. verso 6 fala. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. É necessário ter fé para você agradar a Deus. Amém. Glória a Deus. É necessário você crer que Ele irá te recompensar. É necessário você crer que nessa batalha que você está passando, essa dificuldade que você está tendo, Deus irá enviar a provisão. Deserto, já foi falado inúmeras vezes aqui, deserto é um lugar passageiro e é um lugar de aprendizagem. Né? Devemos aprender com as nossas situações, o que Deus está querendo nos ensinar. Tal como já falei, que a pandemia nos ensinou algo. Foi algo ruim, algo horrível, nada de bom aconteceu. Mas uma coisa boa aconteceu foi que nós nos despertamos e aprendemos a usar novas ferramentas. Amém. Deus nos capacitou para algo mais. Aleluia. E vou dar um breve testemunho a respeito do posicionamento de fé. Vocês todos sabem a respeito do testemunho da Marley quanto à sua enfermidade, amém? Ela teve câncer e tal, e amém. Posicionamento de fé. Eu nunca tive um salário abençoado. Todos os empregos que eu tive nunca tinha direito a plano de saúde, nunca tinha direito a cesta básica, nada. Era sempre salário seco e louvado seja o nome do Senhor. Amém. E para a glória do Senhor Jesus, a Maria ela sempre teve convênio. Graças a Deus. Já tem 15, 16, 18 anos que ela tem convênio. E Deus sempre aprove pagar o convênio para ela. A Thaisinha nasceu, ela vai fazer, já tem 10 anos, e há 10 anos ela sempre teve convênio. Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre me deu essa capacidade de pagar um convênio para as duas. Eu nunca ganhei bem, mas louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olha que interessante, quando nós descobrimos que a Marley ela estava com câncer, na mesma semana, e era praticamente na semana do meu aniversário quase, eu fui chamado no escritório da empresa no qual eu estava trabalhando. Eles me chamaram e falaram: ó, Thiago, muito obrigado pelos seus tempos de serviço, mas você está sendo demitido. E ainda quando eu cheguei lá, a moça falou: oi Thiago, bom dia, tudo bem? Não tem nada bem, porque acabei de descobrir que minha esposa está com câncer e vocês estão me mandando embora.
Não está nada bem. Está bem só se for para você, porque para mim não está. Se você não mandar embora e minha moça está com câncer, velho, o que você quer que eu faça? Ah, mas sabe como que é? Peso, tal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peguei minha rescisão e louvado seja Deus. Mas, mesmo desempregado, pude pagar o convênio em todo o tempo. Não atrasamos um mês. Nunca atrasamos alguns dias, porque é uma etapa bem difícil, mas nunca chegamos a acumular, a perder o convênio. Todo mês Deus provinha o convênio. Mesmo desempregado, Deus provinha o convênio. Mesmo desempregado, Deus ele trazia o mantimento. Deus dava o suporte, Deus dava o apoio. E Deus operou um milagre. Foi necessário ela passar pela faca? Foi necessário ela passar pela faca. Foi necessário ela fazer os exames todos? Foi necessário, mas glórias ao nome do Senhor, porque Deus operou um milagre antes da faca. Glória a Deus. E é um posicionamento de fé, pois quando você não tivesse tido esse posicionamento de fé, se a Marlene não tivesse esse posicionamento de fé, se a pastora não tivesse mantido esse posicionamento de fé, talvez algo pior poderia ter acontecido. Eu poderia, assim que eu fui mandado embora, eu poderia ter resmungado, ter blasfemado, poderia ter feito várias coisas, ter reclamado, vou chegar agora, como é que eu vou fazer, tal desespero. Poderia ter feito várias coisas, pois nós seres humanos nos achamos no direito, né? Tal como a Maria acabou de falar, nós temos o direito de receber algo e não vamos receber. E agora, vai reclama? Vai reclamar com quem? Deus. Jesus. Vai reclamar com quem? Vai lá, fala com a advogada, e agora, ué? Tá, vai fazer o quê? Eu não posso fazer mais nada. É posicionamento de fé. É você crer que o Senhor vai fazer algo. A palavra que o próprio Deus fala, né, que a fé é a certeza daquilo que você não vê, a esperança daquilo que você está esperando. Você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Amém. É o mesmo com o nosso Senhor Jesus. Nós não vemos, mas nós cremos que Ele há de voltar. A palavra nos fala que Ele há de voltar, então nós cremos que Ele vai voltar. Aleluia. E já foi falado aqui também no domingo que nós devemos fazer as coisas todo dia, pois a noite vem, não dá para fazer mais nada. Então, nós temos que ter fé, nós temos que nos mantermos em posição. Amém. Enquanto é dia, porque depois que a noite vem, ninguém trabalha, não pode fazer mais nada. Aí não adianta querer chorar o leite derramado, como fala o ditado popular. Depois que derramou, você tem que juntar, jogar fora, limpar e acabou. Não dá mais. Depois que a noite vem, não dá para fazer mais nada. Tal como já foi orado através dessa oração, dessa canção, que enquanto a vida aí, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Se não tem mais vida, esquece. É a mesma coisa que foi a situação de Davi. Enquanto havia vida, Davi estava prostrado. Aquele bebê. O bebê dele nasceu, Deus deu uma enfermidade para aquele bebê. Davi tinha fé no Deus que havia chamado. Ele estava prostrado diante de Deus, jejuando, orando, chorando, intercedendo pela vida do seu filho. Enquanto havia a vida, ele tinha um fio de esperança que Deus iria mudar a sentença. Mas depois que a vida acabou, Davi não podia fazer mais nada. O que Davi fez? Davi se levantou, trocou suas vestes, ungiu com óleo, tomou aquele banhão maroto, ficou bonitão e foi louvar o Senhor. Amém. Aleluia. Voltou para a presença do Senhor e foi louvar o Senhor. Aleluia. Cheiroso, bonitão, vestido como rei. Ele foi louvar o Senhor. Amém. Senhor, você não curou? Amém. Louvado seja Deus, você continua sendo Deus. Amém. Mas não afaste de mim da tua presença, por favor. Eu não quero que você me afaste de mim da presença, porque sem ti eu não posso fazer nada. E é assim na nossa vida. Se nós caímos, não fique no chão. Procure se levantar. Se está difícil,
Faça igual ao ouro, faça igual a Moisés. Ande com aquele que está um pouquinho mais forte, que ele te ajuda a te levantar. Amém. Busque auxílio. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor nos fala que nós Glória a devemos Deus. estar plantado, arraigado na árvore do Senhor. Isso daqui é a árvore do Senhor. Aleluia. A comunidade de Cristo. Glória a Deus. Quando estamos enxertados no Senhor, nós estamos juntos. Amém. Aí um vai dando força e suporte para o outro. Aleluia. Posicionamento de fé. É necessário você crer em Deus. Amém. É necessário você buscar a Deus crendo que Ele há de recompensar. Pois Deus. Tiago, ele fala que se você necessita de sabedoria, mas não só sabedoria, mas se você necessita de algo da parte do Senhor, busque a Ele crendo. Pois se você tiver dúvida, você é semelhante à onda do mar. Você vai para lá, vai para cá. E Hebreus fala, né, que é necessário você ter fé, senão você não irá agradar a Deus. Então é necessário você crer em Deus. A terceira posição, posição de fé. Amém. Aí, como já foi falado, posição de obediência, Glória a Deus. posição de oração. Aleluia. E também, lembre, se abastecendo, se alimentando dessa palavra. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E que fica o convite, domingo está aí, né? Já vai começar a escola dominical, vamos aprender a palavra do Senhor. Tem que fazer jabazinho, né? Tem que fazer jabazinho, poxa vida, né? É isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, amém? Amém. Aleluia. Vamos, que Deus abençoe a vida de vocês, vamos orar. Aleluia. Que nós possamos, né, manter em posição não apenas nesse mês de fevereiro. Às vezes nós estamos ouvindo a mesma palavra, a gente acha que é só para aquele mês, mas não, é para o resto das nossas vidas. Amém? Até Cristo voltar, vamos nos manter em posição. Pois o guerreiro, ele se mantém ali em posição de guerra. Se ele vacila um pouco, ele toma um tiro e morre. Hoje, né? Mas antigamente ele tomava espadada e arrancava todo dia a cabeça. Mas mantenha-se firme. Amém? Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um mês em Tua presença, mais um mês que o Senhor nos abençoou, Pai. Muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui reunidos, Senhor, ouvindo Tua palavra, compartilhando as Tuas bênçãos, louvando e exaltando o Teu santo nome, Jesus. Paizinho querido, que Tu venhas estar abençoando o Teu povo, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha estar abençoando o Teu povo, Pai querido, no decorrer da semana, no decorrer dos meses, Pai querido. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha, Pai querido, através do Seu Espírito, nos manter posicionados, Pai querido, mediante a Tua presença, posicionados como o Senhor quer que nós nos portamos. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoe, Pai querido, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Pai querido, abençoe os Teus filhos, Pai querido, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha, meu Pai querido, nos revestir, nos capacitar, curar as nossas feridas, meu Pai querido, nos fortalecer, para que nós possamos, meu Pai querido, enfrentar este ano, meu Pai querido, que está, meu Pai querido, recorrendo. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do nosso diácono. Agradecer